Essa nossa aula de português, ela terá dois momentos. O primeiro momento é uma atividade aqui da página 73, que é a quarta questão do tema sobre tirinha. A tirinha, as tiras, nada mais é do que uma história em quadrinho curta, geralmente com 2 quadrinhos, 3 ou no máximo 4. Vejam aqui, ó, nós temos aqui uma história em quadrinho com 2. A história do Garfield é feito com 3 quadrinhos e a do Furreca e do Snoopy são 4 quadrinhos. Então é isso que é uma tirinha, uma tira. São histórias em quadrinhos bem curtas e elas são completas. Por que são completas? Porque ela conta uma história, ela tem início, meio e fim. Então nós vimos aqui já na aula passada a primeira questão, a segunda, a terceira, inclusive a terceira, que é para fazer a leitura do texto O Bicho Preguiça, apenas 3 alunos leram. Vejam aqui, ó. Na segunda-feira, o texto O Bicho Preguiça, que está na página 72. Somente o Denilson, a Emily e a Vitória que leram. Essa foi a terceira questão. E o que nós vamos fazer hoje é a quarta questão, olha lá, que é a construção de uma tirinha bem aqui, tá? A quarta questão. Aqui estão os comandos. Vejam o que diz aqui. Você vai escrever uma tirinha e pô-la no mural da escola. Então, como nós não estamos na escola, então o que vai acontecer? Vocês vão fazer a criação de vocês aqui, a tirinha. E depois que fizerem, vocês vão tirar uma foto e enviar para mim lá no PV, porque é a tirinha mais criativa e original. E eu vou explicar para vocês aqui o que significa ser criativa e original. Olha lá. Criativo. Ideia. Ideia que ainda não foi feita. Único. Ou seja, por ser único, você não é uma cópia. Não é cópia. E original. O que significa original? Exclusivo. Aquilo que é exclusivo. Que ainda não foi feito. Então, são esses tipos de tirinhas que irão concorrer ao prêmio de 1.000 centavos. Ela tem que ser criativa. Ela tem que ser única, então você não pode fazer cópia. E original. Essa ideia ela tem que brotar da sua cabeça. Então, você vai escrever uma tirinha contando ou uma história cujo tema seja preguiça. Por que preguiça? Porque as 3 histórias aqui, ó, está relacionado com preguiça. Olha lá, escreva o que você acha que falaria os meninos dessa tira se um deles fosse bem preguiçoso. Olha, ela fala sobre preguiça. E essas outras 3 aqui, ó, do Garfield, do Furreca e do Snoopy, são histórias que também mostram as personagens preguiçosas. É por isso que fala lá bem aqui, ó. Escreva essa tirinha contando essa, ou seja, a história da preguiça, a história cujo tema seja preguiça, ou, se você preferir, você pode escolher outro tema. Ó,
ou outra história com outro tema. Então essa é a primeira regra. A segunda regra: para você fazer as imagens, você também terá duas opções. Ou você pode desenhar os personagens aqui, ou você pode recortar e colar. Lembrando que se você escolher a opção de colagem, não é para você recortar. Você pode recortar de livros antigos, de jornal, de revista, os personagens, aí você vai montar a sua história em quadrinho aqui nesse espaço. Então não é para você recortar uma tirinha já pronta e colar aqui, porque se você fizer isso, ela não vai ser original, ou seja, você apenas recortou e colou aí, não foi criação sua, não é original, não é única, será uma cópia. Então você tem essas duas opções, ou você pode colar ou desenhar. Quando eu for apresentar minha, provavelmente eu vou apresentar ou amanhã ou quarta-feira, eu vou apresentar nos dois modelos, uma desenhada e uma colada. Eu vou deixar para apresentar a minha depois, porque geralmente quando eu apresento o meu modelo, tem aluno que copia, faz parecido. E eu não vou fazer isso porque eu quero ver a criação de vocês. A outra coisa que é importante é a letra C aqui, ó, que as falas das personagens que vocês vão colocar no balão, elas têm que ser legíveis, ou seja, eu quero que vocês escrevam de caneta aquilo que os personagens vão falar, para parecer bem legível. Se você colorir é melhor ainda, porque vai ficar mais visível e é claro que vai ser um ponto a mais para ganhar o prêmio. Outra informação aqui, ó. Lembre-se de dar continuidade às cenas de cada quadrinho da história, ou seja, como a tirinha ela já é uma história que tem começo, meio e fim, ela tem uma sequência. Por isso que diz aqui, ó, lembre-se de dar continuidade. E o terceiro, use o espaço abaixo para fazer o rascunho. Então, se você for fazer uma tirinha com 2 quadros, você pode fazer assim, ó, um quadro aqui e outro aqui. Mas se você for fazer uma com 3 quadros, você pode fazer assim, ó. Primeiro quadro, segundo quadro e o terceiro pode fazer aqui assim. Agora se você for fazer com 4 quadros, você pode distribuir dessa forma aqui. Não esqueçam que toda tirinha no final tem o nome do autor, aquele que criou. Então vocês vão assinar o nome de vocês. Eu vou mostrar para vocês as histórias como tem o seu criador, olha lá. Aqui, ó, o nome do criador. Tá bem aqui, ó, a assinatura dele. Estão vendo? Bem aqui. Olha lá nas outras 3. O nome do criador do Garfield, tá aqui o nome dele e tá aqui a assinatura. Da mesma forma que temos aqui, ó, o nome dos criadores do Furrec, o nome, a assinatura do criador da turma do Snoopy. Então, vocês também, quando forem fazer a criação de vocês, não esqueçam de assinar o nome. Essa é a primeira parte da aula de português. A segunda parte, lembrando que a primeira parte, ela vale 1.000 centavos. Premiação de 1.000 centavos. Falando sobre isso, eu vou logo aproveitar para lembrar vocês que amanhã encerra o prazo daquela premiação da aula retrasada. Vou mostrar para vocês. Lá no dia 10, eu enviei para vocês esse vídeo aqui, aonde vale 1.000 centavos também. O que vocês deveriam fazer? É de arte, é criar o storyboard, por exemplo, a minha. Tá aqui a minha criação. O primeiro passo é criar o storyboard dando o nome para ela. Eu já criei a minha e o nome é A Trágica Travessia do Rio. Vou mostrar para vocês, somente os alunos, aqui ó, criação do storyboard.
somente fizeram 3 alunos, 3 alunas, a Hilary, a Vitória e a Manuele. Mas para concorrer os 1.000 centavos, além da criação do storyboard, também tinha que fazer a descrição, ou seja, transformar em história. Deixa eu mostrar para vocês a minha. A minha eu mostrei para vocês bem aqui, olha. Eu transformei o meu storyboard. Estão bem aqui, ó, em texto. Tá aqui o texto, ó. A trágica travessia do rio, e eu contei essa história aqui num texto. E por enquanto somente 2 alunas fizeram aqui, ó, descrição do storyboard. Somente 2 alunas, a Hilary e a Manuele, que já cumpriram as 2 fases. Para concorrer aos 1.000 centavos, tem que cumprir essas 2 tarefas: criar a história em sequência e também escrever a história numa produção de texto. Então, como esse concurso, essa premiação vai terminar amanhã, se terminar amanhã e nenhum mais de vocês enviarem, aí eu vou... Somente a Hilary e a Emanuele que estarão concorrendo, porque elas 2 cumpriram as 2 fases, olha aí, ó. Aí o que eu vou fazer amanhã? Eu vou ler a história em quadrinho, vou ver qual é a melhor criação da história, do storyboard, e qual é a melhor produção de texto. Aí aquela que for melhor vai ganhar os 1.000 centavos. Isso daí encerra amanhã. A exemplo do que eu disse agora... deixa eu ver onde que eu estou. Tá, a exemplo do que eu disse agora, também a criação da tirinha aqui vale premiação, tá? Essa é a primeira parte da aula de português. A segunda parte é a leitura do texto chamado O Escravo que Guardou os Ossos do Príncipe. O que vocês vão fazer? Vocês vão gravar um áudio lendo esse texto aqui. É um texto razoavelmente de tamanho médio, que começa na página 74, vai para a página 75 e termina na página 76. É o primeiro texto que vocês vão ler, que é de tamanho médio. Então vamos lá, a página... Vocês vão gravar um áudio fazendo a leitura desse texto. Eu vou gravar o meu já já. E também não esqueçam de que você tem que responder essa pergunta aqui, ó. Só que eu vou dar mais detalhes no próximo vídeo, que é a segunda parte da aula.